tem uma visão diferente. E vamos para uma pergunta que é bem acentuada. Na questão do mal, Deus ele é o autor do mal, Deus ele criou o mal. Como é que o senhor define? Bom, quando nós nos deparamos com uma pergunta assim tão forte como essa, a hermenêutica nos recomenda fazer o seguinte: quando você se depara com um texto, não bem com um texto, né, com uma questão difícil como essa, é importante você analisá-la a partir da revelação geral das Escrituras. Vamos analisar agora a partir da perspectiva teontológica. A teontologia, falar sobre Deus, é algo muito amplo, né? Deus, o caráter de Deus, primeiro, é justo, justíssimo. Segundo, ele é santíssimo, benevolente. Então, um Deus que é santíssimo, justíssimo, amoroso, gracioso, misericordioso, unibenevolente. Como é que eu posso conceber a ideia de que uma pessoa com tais atributos comunicáveis e incomunicáveis e essenciais possa criar algo que é contrário à sua própria natureza? Agora nós vamos para a revelação bíblica. O que a Bíblia diz acerca de Deus em relação ao mal? Existe aí a teodiceia. A teodiceia é a relação de Deus com o sofrimento. Há uma complexidade da parte do ser humano quando trata da questão do sofrimento com Deus. É a seguinte: como um Deus bom, unibenevolente, justo e amoroso, pode permitir que o justo sofra, pode permitir o sofrimento. Bom, o sofrimento, ele tem a sua origem no mal. Então, como é que Deus pode ter gerado o mal? Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13, diz o seguinte, que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. Segundo ponto, Tiago, capítulo 1, versículo de número 13, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, então nós não podemos atribuir a origem do mal ao próprio Deus. Agora eu vou recorrer aqui a um pensador chamado, é o Agostinho mesmo, né? Que é o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, no seu livro Livre-Arbítrio, que é uma coleção da patrística, onde ele tem um debate com Evódio. E ele diz o seguinte, Evódio pergunta para ele: Agostinho, quem é o autor do mal? Deus é o autor do mal? Ele falou: olha, depende a que tipo de mal você está se referindo. Se é ao mal moral, eu digo que não é Deus. Mas se é um mal circunstancial como consequência do mal, esse é Deus. A criança, por exemplo, que leva uma surra, ela não vai dizer para o pai: nossa, pai, como o senhor é bonzinho, eu gosto muito do senhor. Não. O pai, naquele momento que está executando a justiça ali contra aquela criança por uma arte que ela fez, naquele exato momento é o pior pai do mundo. Meu pai é um bruto, meu pai é malvado, meu pai me bate, meu pai me faz isso. Só que esse mal, que na cabeça da criança é um mal, tem como finalidade discipliná-lo para produzir algo melhor. Então, aí a gente chama isso de visão fenomenológica. Tem a visão do observador, é a expectativa, o ponto de vista depende do ponto de vista. E para a criança é mal, mas para o pai, aquilo que agora parece mal é bom. E o escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 12, versículos 6 a 8. Toda disciplina no início não parece ser boa, é ruim, mas depois produz um espírito pacífico que é produzido naqueles que são disciplinados. Agora, entrando no cerne da questão, como é que nós podemos entender? Existe a linha calvinista que trabalha a questão dos decretos. E na linha calvinista, Deus, em princípio, decretou a criação. Deus é um ser eterno, não contingente, ele é atemporal, transcendente, eterno, e que não está na linha do tempo, mas está acima da linha do tempo, até porque o tempo não existia. E esse Deus, que é atemporal, cria o tempo e se insere no tempo
apesar de estar fora do tempo e além do tempo, e cria seres perfeitos moralmente falando. Deus fez o homem perfeito, Eclesiastes 7:29. Depois que Deus realizou toda a criação, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31, ele olhou para o que ele havia criado e disse assim, Tov Meod, era muito bom. Ele não disse que era bom, mas que era muito bom. Então tudo que ele criou é perfeito, é um Deus perfeito, criou tudo bom, tudo muito bom. Agora, como é que se ele criou tudo bom, tudo perfeito, o mal pode ter existido? Aí vem os calvinistas e dizem, Deus decretou o mal, a queda. E o que é a queda, senão o pecado? E o que é o pecado, senão o mal? E como é que eu defino isso? O pecado é o mal em potencial. Aquilo que é em potencial é aquilo que pode vir a ser. E aquilo que pode vir a ser, por definição, ainda não é. E se não é, chegamos à conclusão de que o mal nunca existiu, mas havia possibilidade de existir. E Deus cria seres com capacidade para praticar aquilo que ainda não existe. Isso significa que ele criou seres moralmente livres. Porque se ele cria um ser totalmente inclinado só para obedecer, só para fazer o que é bom, que mérito tem nisso? Ele foi programado para obedecer. Não é uma criatura livre. Não é um ser livre que espontaneamente quer adorá-lo e reconhece o seu amor, sua soberania, a sua graça, os seus atributos, e por isso se curva diante dele para adorá-lo. Não, ele cria seres que no momento pode e não pode obedecê-lo. E por isso ele dota, como diz Agostinho, de libero-arbítrio, de livre-arbítrio. Libero-arbítrio é o livro de Lutero, né? De libero-arbítrio. Então, com a liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer aquilo que é contrário à sua natureza. Nós temos um ser perfeito, que aí é uma polêmica muito grande, que quando a gente vai falar sobre Satanás, a sua origem, a gente recorre para que texto? Isaías 14 e Ezequiel 28, que tem conexões, que para mim é uma profecia de dupla referência. Ali está falando do rei de Tiro, do rei da Babilônia, mas as características apresentadas são de um ser sobrenatural, que o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, irá descrevê-lo, e que Paulo, quando recomenda a ordenação de um obreiro, um dos pré-requisitos é que ele não seja neófito, para que, se ensorbebecendo, não caia na condenação do diabo. Com isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está denunciando a origem da queda. E isso é denunciado em Isaías capítulo de número 14, quando ele diz: como caíste do céu a estrela da manhã, e tu que dizia no teu coração, subirei aos céus, acima de estrela de Deus exaltarei o meu trono. E terceiro, e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, exaltarei e serei. E Deus disse, agora descerás. Quarto verbo. Ezequiel diz, foi achado iniquidade em ti. Mas não diz o que é. Ezequiel não diz o que é. Foi achada iniquidade em ti. E aí Isaías revela, a iniquidade é essa, mais essa, mais esta. Paulo diz lá. E Paulo vai no capítulo 3,16 falando, é a soberba. A condenação dele foi a soberba. A soberba. Porque ele falou, e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso, todo homem que quer, que tem um ego inflado, tem até um escritor que chama isso de síndrome de Lúcifer. A síndrome de Satanás. É a soberba. William James, um psicólogo, ele diz o seguinte: o mais profundo princípio na natureza humana é a ânsia de ser grande. Pode ver que todos os megalomaníacos, os psicopatas, esses autocratas, como Hitler, como Mussolini, como tantos outros, como Nabucodonosor, como os faraós e os grandes reis, eles se auto-intitulavam como sendo a divindade, queriam ser divinos. Tudo isso é sentimento do mal, do maligno. Então, qual é a origem do mal? Não está em Deus. Não está no homem. Está no próprio ser, que no mau uso no uso diferente da sua liberdade, acionou o gatilho. Essa talvez seja uma explicação para Isaías 45:7.